Olá a todos, estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas do ciclo gravado. E a aula de hoje, ela é uma continuidade direta da primeira lei da termodinâmica. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais de transformações cíclicas e do ciclo de Carnot. Para a gente recordar, as variáveis de estado de um gás são temperatura, pressão e volume. A temperatura está sempre associada à velocidade das partículas. Então, quanto maior a temperatura do gás, maior será a velocidade média. Então, existe uma relação direta entre a energia cinética do gás e a energia e a temperatura que ele está. Então, se você quer variar a energia cinética do gás, nós devemos variar a temperatura. Então, energia interna do gás ela é relacionada à temperatura. Primeiro tópico a ser relembrado. Outra situação, essa relação aí, nós temos quando é um gás monatômico, a energia interna vai ser 3 meios de nRT. Então, professor, que é um gás monatômico formado só por um tipo de átomos. O N2 é um gás monatômico. O argônio puro é um gás monatômico. Então, os gases nobres, geralmente, eles são monatômicos. Então, por isso que eles não têm necessidade de fazer ligação com outros elementos. A segunda variável de estado, melhor dizendo, de um determinado gás é a pressão. Lembre-se que a pressão ela ocorre devido às colisões das partículas com a parede, então, com a parede interna do recipiente. A pressão, quanto maior for a quantidade de colisões, maior vai ser a pressão. E volume. Como os gases não possuem volume pré-definido, o volume do gás é igual ao volume do recipiente que o contém. Então, essas são as três variáveis de estado de um gás ideal, ou perfeito, como prefiram chamar. Então, esse tipo de gás, você variando qualquer uma dessas, você está variando o estado dele. Então, olha, aqui, por exemplo, é muito rápido as transformações gasosas. Nesse instante, você tem um êmbolo a essa altura, então você tem uma condição de pressão, volume e temperatura. Você aplicou qualquer transformação, seja ela que mantém alguma característica do gás, como isotérmica, mantém a temperatura, isobárica, mantém a pressão, ou isovolumétrica, mantém o volume, você vai ter uma mudança nas variáveis de estado. Então, uma transformação gasosa é quando você varia o estado do gás ideal. Então, nós podemos dizer que existe um tipo de transformação que é a transformação cíclica ou fechada. O que é algo cíclico? É o que seu estado inicial reflete a seu estado final. Então, por exemplo, quando você tem que acontece algo cíclico, por exemplo, você levantar e abaixar o pistão para o mesmo lugar que estava inicialmente de um gás. É uma transformação cíclica, porque a transformação inicial e final dela são iguais. Então, qualquer máquina térmica, ela vai trabalhar por ciclos. Tanto que quando você vai comprar qualquer máquina térmica, o que é uma máquina térmica? Que transforma calor em trabalho, você tem que ela tem o que nós chamamos de potência. Então, o gás, quando ele realiza um trabalho térmico, uma transformação cíclica, você tem que ele tanto recebe trabalho do meio para ele, como também ele exerce. Então, é de uma maneira equilibrada. A quantidade de trabalho que ela recebe é igual a que ele faz lá depois para compensar. Então, olha, aqui é um gráfico que nós chamamos de cíclico. Então, você olha aqui, ó, você tem um gráfico de pressão por volume de um gás, e ele tira uma foto do gás. O que é o gráfico? A foto de vários instantes de estados térmicos do gás. Então, você tem, olha, se saiu do ponto A até o ponto B,
e vice-versa, você tem que essa é uma transformação cíclica. Olha aqui. Então, essa caracterização aqui, você tem que isso daqui vai ocorrer sempre a uma determinada constante. Então, olha, isso ocorre numa temperatura de A para B. Então, tem uma temperatura que ele consegue sair desse ponto para esse. Então, por quê? Se você tem uma temperatura constante, você consegue variar pressão e volume. Então, olha, no diagrama pressão e volume, essa transformação, ela sempre vai ser representada por uma curva fechada. Então, ou vai ser dessa forma aí, que é oval, ou você pode ter, por exemplo, uma forma circular, uma forma quadrada, uma forma triangular, mas é sempre dizendo o seguinte, é uma curva fechada, mostra uma figura geométrica. Então, você tem que o trabalho realizado por esse ciclo, ele vai ser numericamente a área da curva que o representa. Então, aqui, olha, aqui é uma curva qualquer que você não sabe facilmente, mas então você tem que a área dessa parte aqui da curva interna é o trabalho realizado. Então, é importante, quando o ciclo estiver no sentido horário, tá vendo? Olha, ele está fazendo nesse sentido, sentido horário, você tem que o trabalho é positivo. Então, você pode dizer que o trabalho realizado pelo gás é maior que o recebido. Então, nenhum ciclo ele faz um trabalho positivo. Então, olha, o trabalho, nesse caso, lá diferente, ele não tem a variação de energia interna, mas ele tem trabalho. Então, você olha aqui, quando o ciclo for no sentido anti-horário, é de forma análoga. Você tem que ele está aqui, que o trabalho realizado sobre o sistema é maior do que o realizado pelo gás. Eu quero que vocês lembrem, isso daqui, essa transformação, como você já está variando pressão e temperatura, ela vai ocorrer de maneira isotérmica. Como ela ocorre de maneira isotérmica nessa situação, você tem que a variação da energia interna é zero. Então, toda a quantidade de calor fornecida ou retirada do sistema vai ser para realizar o trabalho. Então, o gás recebe 50 joules de calor, por exemplo, do ambiente durante um ciclo, então ele realiza sobre um ambiente o trabalho de 50 joules. Por que ele realiza? Porque é positivo e, consequentemente, o gráfico vai representar algo no sentido horário, nesse caso. Então, aqui, bem facinho. Uma amostra de gás ideal sofre um processo termodinâmico simples, representado no gráfico a seguir. Ao completar o ciclo, o trabalho em joules, que é a força que o gás nas paredes gráficas, sempre vai ser P vezes V. Então, você tem como dizer que é a área da base vezes a altura. Uma coisa importante é sempre a variação. Outra coisa importante, vocês têm de olhar se nesse parêntese só está metro cúbico ou quantidades de matéria por metro quadrado, se não tem nenhuma potência elevada, porque se tiver, ela tende a entrar na conta. Nesse caso aqui, não tem nenhuma potência de 10, então é um cálculo direto. A base vai ser esse tamanho aqui, de 0,1 até 0,3, vai equivaler 0,2. E a altura vai ser essa variação aqui, pessoal, olha, entre 10 e 30, que é 20. A área da base, 0,2 vezes 20, 4 metro quadrado. Então, você tem que não é igual à área dela, é numericamente igual. Então, só nos interessa o que é só o número. Então, é 4 joule. Por que joule? Porque essas unidades aqui já estão em SI. Então, você tem as opções B e D. AB é 4, AD é menos 4. E agora, professor, eu achei o valor numérico, eu não achei o sinal desse valor.
Então, você vai olhar de acordo com o sentido do ciclo. Nesse caso, o sentido do ciclo, ele é no sentido horário. Então, você tem que ele é positivo. Se ele fosse no sentido anti-horário, a resposta era a letra D. Então, é uma questão de vestibular aí da PUC de São Paulo. Questão bem legalzinha. Olha aí, um exemplo 2. Um gás sofre uma transformação cíclica ABCDA. Então, olha, o primeiro termo aqui é sempre o último, porque está dizendo que volta, conforme indicado na figura P vezes V. Sendo a temperatura de A, essa temperatura aqui em cima, a temperatura no estado representado pelo ponto A, determina as temperaturas de B, C e D. Então, olha, e na letra B, ele quer que você calcule o trabalho que o gás troca com um meio exterior ao percorrer o ciclo. Nesse ciclo, o gás realiza ou recebe trabalho. Você já está vendo que o ciclo aqui ó, é no sentido horário. Então, você já tem uma dicasinha aí para vocês. Vamos resolver. De A até B, você tem que é uma transformação que ocorre na mesma temperatura. Olha aqui, por quê? Daqui para cá. A isotérmica é quando ela fecha, mas se você for olhar o trecho, você tem de olhar aqui com o gráfico. Aqui, o ponto de A para B, ela é uma isotérmica, ou uma isobárica, desculpa, pressão constante. Mas você sabe como calcular, tipo, uma temperatura, a pressão constante. Então, olha, você tem a pressão aqui, o volume aqui, a pressão aqui e o volume aqui. Então, vamos lá utilizar a fórmula da isobárica. Toda vez que é isobárica, lembre lá, vai ser o volume no momento A dividido por o tempo do estado A. Vai ser igual ao volume de B sobre a temperatura de B. Então, volume e temperatura. Então, se você olhar aqui, vai ser 0,1 e o outro vai ser dividido por 300, que é a temperatura que foi dada lá na questão. É igual a 0,3 dividido por a temperatura de B. Só multiplicou cruzado, só fez isso. Deu que é 900 Kelvin. Na de B até C, se você olhar aqui no gráfico, de B é isocórica, ou seja, é o volume constante. Então, olhem, de B até D é volume constante, então você tem que é só aplicar na fórmula. Você tem que PB, PC é igual a 6 vezes 10 elevado a 5 vezes, dividido por 900, é igual a 2 vezes 10 elevado a 5 sobre TC. Então, olha, 10 elevado a 5 corta dos dois lados, fazendo a conta, você tem que a temperatura é 300. Então, aqui, olha, ele pede entre B e C. Quando você faz entre C e D, você tem que é uma transformação isobárica. Então, já que ele é uma transformação isobárica, você coloca na fórmula do mesmo jeito aqui da primeira questão. E você encontra a temperatura dele. O ciclo é percorrido no sentido horário. Então, você só tem, olha, que vai ser a variação de um vezes do outro. Então, você tem aí que é realizado desse modo. Então, meus queridos, só para findar, aqui que você tem lá na resolução, está errado, não é de B até C, é de B até D e depois de D até C. Foi um erro de digitação, peço desculpa, mas fazendo a conta vai dar isso realmente. Então, ele tem na letra B, o ciclo ele é percorrido no sistema horário, então o gás realizou o trabalho, é positivo a realização em trabalho. Então, olha, você pega os dois valores aí, da largura do ciclo, né, base vezes altura, então vai ser a base, 0,3 menos 0,1, vezes a altura, 6 vezes 10 elevado a 5, menos 2 vezes 10 elevado a 5. E com isso é só multiplicar que você acha o valor em joule.
Então, olha, tudo isso serviu como base do ciclo de as composições cíclicas, transformações cíclicas, para conseguirmos delimitar o que são máquinas térmicas. As máquinas térmicas são máquinas capazes de realizar trabalho através da transferência de calor. Então, por exemplo, você ter um trem a vapor, você adiciona carvão lá na sua caldeira, queima, e essa queima faz com que haja o movimento de pistões e, com isso, consequentemente, a movimentação do trem. Então, sempre existem, numa máquina térmica, duas fontes de calor, uma fonte quente e outra fonte fria. E ela sempre vai atuar em ciclos. Por isso que a gente estuda primeiro o ciclo lá da máquina térmica. Então, o ciclo é quando ela faz uma volta, ou seja, quando uma roda dessa faz uma volta completa, é um ciclo. Então, você tem que a fonte fornece calor e isso faz com que nós consigamos tanto gerar trabalho e outra parte é gerado um aquecimento. Então, esse aquecimento, parte dele vai aquecer o sistema de uma maneira geral, por isso que você tem que é aquecido lá o próximo da onde está a caldeira e outra parte realiza trabalho. Então, uma parte é dissipada, outra parte realiza trabalho. Isso é garantido por a segunda lei da termodinâmica. Ah, professor, mas a gente já está falando em máquina térmica sem definir a segunda lei. Uma coisa engraçada que eu vou dizer a vocês. A segunda lei, ela foi formulada antes da primeira. Então, teve isso que muita coisa da fundamentação, a primeira é mais fundamental, mas a explicação da primeira só ocorreu devido já ter um formalismo da segunda. Então, as máquinas térmicas, de uma maneira geral, ela teve um grande, eu posso dizer, a grande importância para o desenvolvimento do toda a forma de produzir mercadorias no mundo. Inicialmente, nós tínhamos que toda a realização era via manufatura, era tudo manual. E com isso veio trens, navios, os primeiros automóveis, e conseguiu ser feitas as primeiras máquinas térmicas capazes de realizar trabalho em escala industrial. Então, eu acho que já é de conhecimento de vocês o impacto que o estudo da termodinâmica trouxe, porque com a Revolução Industrial no século XVIII, o perfil da sociedade passou a mudar. Por quê? Antes você tinha um trabalho totalmente braçal e passamos a um momento onde houve uma substituição de todo o sistema por as máquinas. Então, o primeiro automóvel surgiu com Nicholas Cognut. Ele ocorreu por volta de 1770, durante o reinado do rei Luís XV. Então, o desenvolvimento de veículos a vapor, ele, no caso, permitiu, digamos assim, o surgimento desse primeiro carro. E o primeiro carro era modo triciclo, ele tinha 3 rodas apenas. Mas por estudos aerodinâmicos, a gente conseguiu transformar para 4 para estabilidade mecânica. Então, outro grande impacto que teve das máquinas térmicas foi a máquina a vapor de Newcomen. Esse cara aí, ela foi a primeira que amplamente foi usada. Ela era utilizada de tirar água das minas de carvão. Por quê? Você precisava de algo que fosse externo, porque para alguém tirar água precisaria iluminar. E uma característica das minas de carvão era ter junto consigo muitos gases que eram inflamáveis. Quando o cara entrava lá com tocha, morria queimado. Nessa época aí, a eletricidade ainda não estava em alta. Você tinha só o surgimento de sistemas eletrostáticos. Então, você não tinha muita ideia de energia. Então, esse daí foi o grande cara que começou todo mundo da ideia de máquinas térmicas em rendimento, que foi Sadi Carnot. Então, Carnot, ele morreu bem jovem, ele morreu 35, 36 anos,
E ele fez muitas contribuições com a publicação desse livro aqui. A Força Motriz do Fogo, aqui uma tradução direta do francês, sobre as máquinas. Então, você tem que ele é francês, então, uma ideia que Carnot, ele é totalmente relacionável com todo o trabalho de Lord Kelvin. Ele vem da mesma escola filosófica de Lord Kelvin. E isso é que permitiu, por exemplo, o estudo da termodinâmica ser implantado com temperaturas em Kelvin. Por isso que não foi em Fahrenheit ou em Celsius. Então, toda a temperatura é em Kelvin. Então, hoje nós demos uma entrada sobre ciclos termodinâmicos, e próxima aula a gente vai dar uma estudada sobre o ciclo de Carnot, propriamente dito, e a aplicação em máquinas térmicas. A partir de agora, eu continuo de modo síncrono. Vocês têm uma atividade lá no Classroom de vocês. Até a próxima aula.